Em sua circunferência de 40.075 quilômetros, segundo os cálculos de Eratóstenes, 39.250 quilômetros. Incrível como ele conseguiu isso, né? Tem gente que não gosta do Eratóstenes. Fazer o quê? Mas o que não falta no planeta Terra são territórios proibidos, espaços inacessíveis e até mesmo lugares tidos por assombrados pelas suas histórias passadas. Lugares sem dúvida empolgantes e extremamente excêntricos, ou eu deveria dizer, misteriosos. Bem, completando mais um roteiro de viagens, digamos assim, se você preferir, o vídeo de hoje vai contar com histórias ainda mais incríveis e lugares que, apesar de serem perturbadores, a princípio guardam muitas histórias e, sem dúvida, mistérios dentro dos seus limites. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Boco, o sétimo filho. Lugares que só eu, Boco, te levaria. Parte 2. A Frota Fantasma. O mar. Senhor de mistérios e segredos guardados sob pressão em suas profundezas desconhecidas. Sempre considerado um local perigoso, afinal, o que toda aquela imensidão pode esconder dentro de si? Criaturas horripilantes, imersas em seus abismos, entidades plenas em poder e maldade, feras gigantescas aguardando suas vítimas para devorá-las, regiões desconhecidas de energias mágicas. Grande parte disso, certamente, superstições criadas pelas pessoas há milhares de anos atrás, inspiradas pelo medo e, lógico, pela ignorância, quando o desbravamento dos mares ainda estava apenas começando, bem no princípio. Mas todo esse espanto e até pavor ficou realmente no passado? Ou o velho mar ainda continua a despertar tudo isso dentro do âmago de todos nós? O fato é que, mesmo já tendo evoluído muito desde então, as pessoas sempre terão medo daquilo que desconhecem. E, segundo alguns dados, aproximadamente 80% dos oceanos permanece completamente desconhecido para o homem, fazendo com que a talassofobia, que é o medo do mar, não seja tão incomum assim. Talvez por isso tantos mistérios tenham sido criados em volta do que conhecemos como a Frota Fantasma. De acordo com uma reportagem realizada pelo Daily Mail em 2009, uma misteriosa e inexplicável frota de navios acabou aparecendo na costa de Singapura. Ao que tudo indicava, esses navios estavam completamente vazios e a sua origem era desconhecida, fazendo com que diversas teorias fossem criadas ao seu respeito. Bem, segundo as informações fornecidas na época, a tal frota fantasma contava com mais de 700 navios abandonados, deixando o local completamente congestionado e com uma aura de mistério pairando ou flutuando sobre as águas. Além disso, quando o fato aconteceu, relatos de habitantes locais e tripulantes de outros navios começaram a aparecer aos montes, revelando ter escutado gritos e ruídos dentro das embarcações abandonadas. E com o tempo, os rumores foram se espalhando por todo o globo e as opiniões foram se dividindo, é lógico. Para alguns, aquela certamente seria uma obra dos extraterrestres e para outros um fenômeno sobrenatural incrível que teria feito com que os navios desaparecidos no Triângulo das Bermudas, lembra-se, tivessem sido levados
misteriosamente para a costa de Singapura, interligando os dois mistérios. Entretanto, existe uma resposta mais plausível para justificar o acontecimento. Acontece que naquela época, a recessão econômica fez com que muitos navios fossem simplesmente abandonados. Para se ter uma ideia, 12% dos navios de todo o mundo chegaram a ficar parados entre os anos de 2007 e 2008, devido à crise financeira. E como a região de Singapura já era bastante visada e dava um pouco mais de abertura para as embarcações, muitos navios acabaram ficando atracados por lá. Além disso, ao que tudo indica, os navios que estão atualmente no porto do país não são os mesmos daquela época. E mesmo que existam algumas frotas paradas no local durante anos, incluindo algumas dezenas dos anos de 2018, 2019 e 2020, grande parte delas está em constante movimentação. Além disso, por mais que você consiga ver uma imensidão de navios parados por lá nesse exato momento, se você olhar as imagens do Google Earth ou o site do Marine Traffic, essas milhares de embarcações são apenas uma parte do trânsito normal do porto. Vilarejo dos Espantalhos. O Japão é um país extremamente exótico, com histórias fantásticas espalhadas por todo o canto, e não só nos mangás, me acredite. E com certeza não poderia ficar fora dessa nossa jornada, óbvio. Mas, por mais que possa parecer um pouco perturbador para quem vê de fora, existe um certo teor de tristeza e carinho por trás do lugar que iremos visitar agora. A aldeia de Nagoro, que está localizada na ilha de Shikoku, no Japão, é mais uma das áreas rurais do país que acabou perdendo um grande número de habitantes para as cidades grandes e está à beira de ser completamente despovoada. Com o passar do tempo, muitas pessoas foram deixando a cidade e outras acabaram falecendo, fazendo com que o local, que já era pouco habitado, ficasse quase esquecido no tempo. Inclusive, a pequena parcela de pessoas que se manteve no local já era mais velha e a ausência de jovens fez com que a sua única escola acabasse sendo fechada. Foi então que, depois de voltar para o seu vilarejo natal em 2001, Tsukimi Ayano acabou se vendo descontente com toda a situação, o que é lógico. A mulher, que viveu a maior parte da sua vida em Osaka, uma cidade grande do país, ficou triste ao descobrir que a vila, que antes contava com 300 habitantes, agora só tinha 30 pessoas vivendo por lá. Foi então que, depois de voltar para sua antiga casa e se deparar com um problema na plantação, ela decidiu fazer um espantalho para colocar no lugar, vestindo com as roupas do seu falecido pai. E a partir daí, a coisa começou a ganhar uma proporção cada vez maior. Depois de ver a reação positiva das pessoas com o boneco, que era constantemente elogiado e recebia até mesmo um bom dia dos moradores, ela acabou se dedicando a construir cada vez mais bonecos, inspirados nos antigos moradores locais. Eles eram vestidos e arrumados com tamanho cuidado que começaram a atrair pessoas de outros lugares para conhecê-los. Em um certo ponto do processo, eles passaram a serem arranjados nas salas de aula, em um banco, conversando e até mesmo em uma reunião de família, fazendo com que, aos poucos, a cidade fosse ganhando vida novamente, mesmo que de uma forma um tanto quanto diferente. Mas eu aposto que movimentou o local. Colina das Cruzes. Entre os lugares que você poderia visitar para testar a sua fé, um dos mais curiosos é a Colina das Cruzes, o local que representa a resiliência e o poder da força dos fiéis. Está localizado a apenas 12 quilômetros da cidade de Šiauliai, no norte da Lituânia, e, de uma forma bastante interessante, acabou travando a sua própria batalha para continuar existindo. Segundo o seu site oficial, o local, que é chamado de Kryžių kalnas no país,
serve para testemunhar o respeito e a fidelidade do sacrifício da cruz usada por Cristo para salvar todas as pessoas e gerações. Além disso, a sua trajetória até os dias de hoje começou há muito tempo. Algumas informações apontam que na Idade Média o local contava com um castelo chamado Kula, que acabou sendo destruído em 1348. Em algum período do século XIX, os habitantes locais começaram a colocar as primeiras cruzes por lá como uma forma de pedir por saúde. Entretanto, uma outra versão afirma que as cruzes começaram a ser colocadas na colina apenas em 1863, como uma forma de homenagear aqueles que pereceram durante a batalha contra o Império Russo, no qual a Lituânia fez parte. Em certo momento, os czares tentaram impedir essa prática, mas nenhuma das suas proibições surtiu efeito. Durante a Primeira Guerra Mundial, a colina começou a crescer cada vez mais, graças aos seus moradores locais e aos peregrinos. E assim que a Lituânia proclamou a sua independência em 1918, aquele se tornou um ponto para rezar e pedir por paz. Mas, quando o país foi tomado pela União Soviética, todos os peregrinos foram perseguidos e castigados pelas suas ações. A entrada para o local chegou a ser bloqueada com inúmeras tentativas de inundá-la e até mesmo destruí-la. Porém, independente do que acontecesse, as pessoas continuavam indo até lá para colocar as suas cruzes. E depois da retomada da independência do país em 1991, o local voltou a crescer, se tornando um símbolo da liberdade religiosa, que infelizmente nos últimos dias na Rússia vem sendo agredida novamente. Para retratar a sua importância na história de alguns cristãos, em 1993, o ex-papa João Paulo II visitou a Colina das Cruzes, como uma parte da sua trajetória apostólica na Lituânia, Letônia e Estônia. Hoje em dia, acredita-se que existam aproximadamente 100 mil cruzes no local, sendo este um dos lugares mais curiosos e fantásticos que você poderia ir para, de repente, reacender a sua fé, quem sabe. Ilha Morgan. Você já assistiu algum filme da série Planeta dos Macacos? A trama que já emocionou e empolgou milhares de cinéfilos por aí tem uma pegada bem fictícia, mas se existe algum lugar no mundo em que ela poderia se tornar realidade, é sem dúvida a Ilha Morgan. Conhecida também como a Ilha dos Macacos, a Ilha Morgan está localizada na Carolina do Sul e ganhou esse apelido graças à sua enorme população de macaco rhesus, que, apesar de não serem originais da ilha, já são habitantes fiéis do local há mais de 4 décadas. Esses macacos foram levados para a ilha como uma forma de reclusão depois que uma epidemia de herpes B matou centenas de macacos rhesus em um centro de pesquisa em Porto Rico, no ano de 1979. Quando o problema aconteceu, diversos macacos infectados acabaram fugindo e se tornando um problema para a população. E para resolver a questão, as autoridades resolveram preparar uma área especial para os primatas poderem viver em liberdade, junto com a natureza. Naquele momento, aproximadamente 1.400 macacos rhesus acabaram sendo enviados para a ilha, na qual conseguiram viver e procriar com tranquilidade, com cerca de 750 nascimentos por ano. Mas qual o problema por trás disso tudo? A verdade é que, mesmo estando vivendo em uma espécie de liberdade arranjada, esses macacos têm as suas vidas completamente dependentes de instituições de pesquisa que retiram mais de 500 macacos da ilha todos os anos para servirem como cobaias em testes de doenças como AIDS, poliomielite e ebola. Além disso, o acesso ao local é completamente restrito, não existindo nenhuma comunidade ou grupo de moradores por lá. E como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, opera na ilha com bastante cuidado, agindo da forma mais sigilosa possível, várias pessoas começaram a teorizar sobre os testes que estariam sendo realizados com esses animais.
Entre os boatos que circulam por aí, os macacos seriam utilizados para manipulação genética e até mesmo para a criação de armas biológicas. Além disso, moradores das regiões próximas já relataram ter visto espécies estranhas andando pela ilha, parecidos com híbridos ou até mesmo animais lendários, como o chupacabra. E mesmo que esses relatos não sejam verdade, que nenhum tipo de mutação esteja sendo criada por lá, a situação desses animais, quando são levados para os laboratórios, não é nem um pouco agradável ou boa. Porta do Inferno. O que você diria se eu te contasse que existe um lugar no mundo que está em chamas há exatos 50 anos? Pode até parecer loucura, mas essa história é tão real quanto eu e você. E o lugar em questão acabou ficando conhecido como Porta do Inferno, por conta da sua aparência fantástica, que se intensifica ainda mais durante a noite, e o cheiro de enxofre que emana da cratera. Mas nem sempre foi assim. Apesar de ter recebido esse apelido um tanto quanto curioso já há algum tempo, o local em questão se chama Cratera de Darvaza, e mesmo sendo de total conhecimento das autoridades e servir como um ponto turístico bem interessante na região, atraindo centenas de pessoas todos os anos, a verdade é que pouco se sabe sobre esse buraco misterioso e qual é a verdade por trás do seu surgimento. Segundo o que conta uma das histórias mais populares, em 1971, enquanto procuravam pelo deserto de Karakum para encontrar petróleo, um grupo de geólogos soviéticos acabou perfurando acidentalmente uma grande reserva de gás natural, fazendo com que o terreno ao redor desmoronasse e gases perigosos começassem a ser liberados para a atmosfera. E para impedir que isso continuasse, a equipe acabou ateando fogo no local, evitando a propagação do metano. Mas, a princípio, a ideia era que aquele incêndio premeditado durasse apenas algumas semanas, sendo dissipado e apagado naturalmente com o tempo, o que nunca chegou a acontecer. Em certo momento, por volta de 2011, as autoridades chegaram a cogitar o fechamento do seu acesso, ou até mesmo a intervenção humana para fazer com que o fogo apagasse. Mas, depois de entrar para a lista de destino dos turistas que gostam de um pouco mais de aventura, isso acabou não acontecendo. Hoje em dia, qualquer um pode ir até o local para visitar, e existem diversos guias dispostos a te proporcionar uma experiência para lá de interessante na Porta do Inferno. Ainda assim, a falta de registros reais sobre a cratera, oficializando toda aquela história do acidente causado pelos geólogos, faz com que tudo continue sem respostas. Além disso, ninguém sabe até quando o fogo vai permanecer aceso, deixando tudo ainda mais interessante. Percorrer esse caminho com vocês e conhecer todos esses lugares pessoalmente seria, sem dúvida, incrível, e quem sabe um dia nós tenhamos essa oportunidade. É sempre muito bom trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Mas se você gostou e quer conhecer mais lugares assim, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui. E é lógico, a sua inscrição aqui no canal é sempre, sempre, sempre muito bem-vinda, porque nos ajuda muito. Faça a inscrição, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe. E seguimos juntos. Até o próximo vídeo.